Fala aí, meu nome é Gabriel Pereira, esse aqui é o canal contabilidade.png. Eu sou estudante de contabilidade, gosto muito de economia, matemática, literatura, e o objetivo aqui é ensinar e também aprender contabilidade de uma forma legal. Eu vou fazer isso de uma forma cronológica e concisa, não tão chato como acontece na faculdade. E eu não ligo se isso aqui vai ter visualização ou não, é uma coisa que eu tô fazendo pra mim. Eu nem sei editar, muito menos ensinar. Se alguém gostar, tudo 10. Se não, fazer o quê? Esquece o Pix, o cartão de crédito, as moedas que você tem aí na sua casa. Imagina que você acordou 5.000 anos atrás, você é o melhor sapateiro da sua aldeia, você passa o dia cortando couro, costurando sola, você tem técnica, seu produto é foda, tu é o cara, mas você tem que comer. E você é sapateiro e não caçador. Seu vizinho, João, é um excelente pescador, tá chegando com um saco cheio de tilápia, você precisa comer, João tá descalço. Parece um bom negócio. Você dá os sapatos, ele te dá o peixe. Isso é o escambo. Troca direta de uma mercadoria por outra. E antes do surgimento da moeda, esse era o jeito para se conseguir praticamente tudo. Mas é aqui que surge o primeiro bug da antiguidade. E se o João não quiser os sapatos? E se ele já ganhou um par ontem da sua concorrência? Ou pior, se o João quer os sapatos, mas ele só tem a peras, e você odeia pera. E eu odeio pera. No geral, o escambo tinha 3 problemas que quase travaram a evolução da humanidade. Primeiro, coincidência de desejos e necessidades. Eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. É raro de acontecer. Segundo, indivisibilidade. Imagine que você quer um saco de trigo, mas o seu produto de troca é uma vaca viva. Como você paga pelo trigo? Você não pode dar meia vaca. Terceiro, perecibilidade. O peixe do João apodrece em 2 dias. O seu sapato dura 2 anos. Como medir o valor justo de algo que estraga contra algo que dura? A humanidade precisava de algo que todo mundo aceitasse, que não apodrecesse e que pudesse ser dividido. E antes do ouro, nós já usamos o sal, conchas, sementes de cacau. Esses foram os primeiros tokens de valor da humanidade. Na Etiópia, por exemplo, eles usavam barras de sal, que é de onde vem a palavra salário. Essa não é uma grande novidade para ninguém, a não ser que você tenha 10 anos de idade. Tudo bem, eu vou respeitar você. Na civilização asteca, eram sementes de cacau, na Ásia eram conchas. Bem, tudo parecia resolvido. Agora você vende o seu sapato por um punhado de sal, guarda o sal num pote, e quando o vendedor de trigo aparecer, você paga com o sal. O sal não apodrece, como o peixe, e todo mundo aceita. Então, tudo certo, né? Né? Não. E se o seu sal estiver úmido? E se a sua concha for menor que a minha? Como saber o valor exato? A economia precisava de algo durável, divisível e raro. É aqui, mais ou menos em 600 a.C., que o ouro e a prata entram na história. Brilhante. O metal resolveu partir da bagunça por um tempo. Ele podia ser derretido em pedaços pequenos e não estragava. E aí? Resolveu? Hã? Não! Até aqui o metal era negociado pelo seu peso. Agora imagina, você é um sapateiro, o ouro é a moeda do momento, e você tem que andar com uma barra de ouro e uma balança o dia inteiro para lá e para cá. Legal, né? Não! Mas é agora que surge a solução definitiva. Por volta do mesmo período, na Lídia, antigo reino da Ásia Menor, atual Turquia, alguém teve uma ideia brilhante. Vamos cortar o metal em discos iguais e marcar com o selo do rei. O selo garante o peso e a pureza. Você não precisava mais pesar o ouro, bastava contar as moedas. Essa aqui foi a primeira moeda do mundo. De lá até o Pix, o cartão de crédito, o dinheiro já foi de tudo, teve milhões de rostos. Mas tem uma coisa que nunca muda: tem sempre alguém mandando nele. Na transição do escambo para a economia moderna, a organização social se tornou muito complexa. Onde tinha um povo, aparecia um líder, responsável por ditar quanto as coisas valiam, e o trato era simples. O governo regula a moeda, protege a vila, e você paga com parte do seu dinheiro. Afinal, alguém tem que manter essa estrutura toda de pé.
e é desse cara que eu vou falar no próximo capítulo. A confiança que funcionava bem na tribo pequena, onde todo mundo era primo, não funcionava mais aqui. A sociedade cresceu demais. Por volta de 3500, ali na Mesopotâmia, os sumérios começaram a construir as primeiras cidades de verdade. Imagina o caos, milhares de pessoas que não se conheciam, tentando dividir água, terra. O boca a boca não era mais o suficiente, precisava de um caba bom aqui para tocar o barzinho. E é aqui que a organização social sobe de nível e vira o que chamamos de Estado. Seja na Suméria, no Egito dos faraós ou em qualquer outra grande civilização antiga, a função original era a mesma: criar regras que valem para todos. Ah, e atenção! Nessa época, o Estado já cobrava impostos, mas ele era em grãos, gado, trabalho. A moeda de metal, que a gente viu no capítulo anterior, foi o próximo grande salto cerca de 3.000 anos depois. Segundo o Google, Estado é isso aqui, ó. O Estado olha para o mercado e diz: para isso funcionar, eu vou criar leis. Se você vender um sapato com defeito e não devolver o dinheiro, eu vou te punir. Percebeu o que aconteceu? O Estado, ele virou um garantidor das trocas. Sem ele, você teria medo de negociar com um estranho, por exemplo. Mas o Estado não trabalha de graça. Para manter os juízes, os soldados que protegem os muros, os escribas que anotam as leis, eles precisam de recursos. E é aqui que o conceito de imposto ganha forma que faz muita gente chorar até hoje. O governante chega para o comerciante e diz: olha, eu garanto que ninguém vai roubar a sua oficina e que as estradas vão estar seguras. Em troca, você me entrega 2 moedas de cada 10 que você ganhar. O imposto, tecnicamente, é o preço que pagamos por viver em uma sociedade organizada. Mas seja como for, essa organização social complexa, estruturada, trouxe progresso. Querendo ou não, tu ia pagar uma parte pro governo, não tinha o que fazer. Mas você também tinha sua parte. Você podia juntar uma grana, empreender, prosperar. Antes da unidade real de valor, o conceito de acumular riqueza era muito limitado. No geral, você trabalhava para comer no dia, embora tem muita gente que faz isso até hoje. A possibilidade de guardar valor muda esse paradigma completamente. Agora todo mundo quer dar um jeito de ganhar mais, criando novos produtos, novos serviços, novas tecnologias. Pensa nas coisas que tem aí na sua casa hoje, uma máquina de lavar, uma geladeira. A pessoa que criou essas coisas muitas vezes não estava nem aí para melhorar a vida de ninguém. Ela só queria ganhar dinheiro, meu parceiro. Melhorar a vida de alguém foi mera consequência. Esse é o conceito da mão invisível, de Adam Smith. Mas eu vou falar disso depois, que não é assunto para esse vídeo não. Claro que eu não tô falando que tudo é ou tenha sido perfeito. Mas essa sequência de acontecimentos, o escambo, a necessidade de uma unidade real de valor, algo que o regulasse, o Estado, foi algo natural. Tem uma galera aí que reclama do capitalismo e tudo mais, mas ele não foi criado, ele nasceu sozinho, da vontade humana de ter uma vida boa. Tem filho da puta? Tem filho da puta. Mas ia ter filho da puta em qualquer forma de organizar o mundo. A questão é que o sistema surgiu por conta de boas pessoas, querendo viver bem, fazendo bem, com a adversidade de um ou outro arrombado pisando nos outros para levar vantagem. A outra consequência importante dessa sequência de eventos foi uma coisa que há quem ame e há quem odeie, mas é um dos principais motores da contabilidade e da economia que conhecemos. Nesse mundo novo que as pessoas viviam, se podia trabalhar, empreender, enriquecer, crescer, mas tinha um problema. Tudo isso, a ideia de acumular alguma coisa, de ter alguma coisa, era uma coisa muito nova. Até há pouco tempo, as pessoas não tinham nada. Elas viviam como nômades, a terra não era de ninguém. Se você apanhasse uma maçã em uma árvore, a maçã era sua até que você comesse. No geral, a ideia de isso é meu se resumia àquilo que coubesse na sua mão. E tudo mudou. O fazendeiro queria se sentir seguro, sabendo que aqueles 50 sacos de trigo que ele esperou crescer, precisou de muito suor para colher, era dele.
e não de qualquer um que entrasse no estábulo e pegasse. E quem tinha que resolver isso? O Estado. E como? Regulando. Mas como o Estado regulava isso na prática? Ele não podia colocar um soldado na frente de cada saco de trigo. Para proteger a propriedade de forma eficiente, o Estado criou 3 pilares, que é basicamente como funciona até hoje. 1. A escritura e o registro. O Estado criou o registro público. Ele disse: quer que eu garanta que essa fazenda é sua? Então vamos anotar isso num papiro, num tablete de argila, num livro. A partir desse momento, a propriedade deixou de ser algo que se segura com as mãos e passou a ser algo que existe no papel. Se o seu nome está lá no livro do rei, do cacique, do comandante, a lei te protege. 2. Padrão de pesos e medidas. O Estado também percebeu que para proteger o que é seu, ele precisava definir quanto você tem. Ele criou padrões. O que é 1 quilo, o que é 1 litro, o que é 1 metro. Sem isso, o comércio era um roubo generalizado. A regulação veio para dizer: um saco de trigo aqui tem que ser o mesmo que um saco de trigo lá. 3. O tribunal e a força. Por último, o Estado criou o tribunal. Se alguém invadisse a sua terra e roubasse seu estoque, você não precisava mais resolver na paulada. Embora essa ainda seja uma solução muito atraente. Você levava o seu registro e suas contas até o juiz, e o Estado usava a força dele para devolver o que era seu. A regulação transformou a briga física em uma briga de documentos. Tudo passou a ser registrado, tudo tinha dono e podia ser comprado, vendido, a riqueza podia ser acumulada, mais ou menos. O que o fazendeiro ia fazer depois de vender 1000 sacos de trigo e tiver um baú lotado de moeda de ouro e prata? Vai jogar no chão? Vai guardar em casa? Não parece uma ideia muito boa, né? Foi assim que surgiram os primeiros bancos, que não eram exatamente bancos. Na Europa medieval, os ourives, pessoas que trabalhavam manipulando ouro, tinham os melhores cofres da cidade. O fazendeiro chegava lá e dizia: guarda o meu ouro no seu cofre para mim? O ourives aceitava, cobrava uma taxa, entregava um papel, um recibo, dizendo: eu devo X moedas de ouro e X moedas de prata para o fazendeiro. O mais interessante, esse recibo podia ser comercializado. Se o fazendeiro quisesse comprar uma casa, ele não precisava ir até o ourives e tirar o ouro dele de lá. Ele podia pagar com o recibo. Afinal, aquele papel, literalmente, valia ouro. É assim que, sem querer, foi inventado o papel moeda. O negócio deu tão certo que em 1694 foi fundado o Banco da Inglaterra. Ele foi o primeiro banco a emitir notas oficiais que diziam: prometo pagar ao portador, sob demanda, a quantia de X libras. Aliás, até hoje, se você pegar uma nota de libra esterlina, essa frase ainda está escrita lá. É uma herança direta dos recibos dos ourives. Resumindo, nós juntamos pessoas especializadas, criamos uma moeda para facilitar as trocas, o Estado apareceu para garantir o que é seu, o que é meu, os bancos surgiram para guardar e circular essa riqueza. Quando todas essas peças começam a se mover ao mesmo tempo, nasce um sistema vivo, complexo. Esse sistema é o que chamamos de economia. A economia é o jogo, os governos são os ADMs, as empresas e pessoas são os jogadores que jogam o jogo, e a contabilidade, para quem está sentindo falta, já que é disso que eu ouvi falar, é o placar que está ali dentro vendo quem está ganhando e quem está perdendo. Para entender como esse jogo gigante funciona, a humanidade precisou criar uma ciência inteira. E é dela que eu vou falar no próximo vídeo. Até mais, valeu!